Começamos justamente com a questão do Banco Central, que tem até hoje para prestar esclarecimentos ao ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, sobre a decisão de mandar liquidar o Banco Master. A gente lembra que o Master não tinha fundos suficientes para honrar os títulos que emitiu com vencimento neste ano. A Beatriz Borges acompanha essa novela envolvendo o Master lá em Brasília e tem mais informações. Bom dia, Beatriz. Oi, Mônica, bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Então, Mônica, como você disse, se encerra hoje o prazo que o Banco Central tem para poder responder ao Tribunal de Contas da União. A decisão do ministro Jonathan de Jesus, que foi proferida no dia 19 de dezembro, deu 72 horas para que o Banco Central respondesse esse questionamento. O prazo começou a contar na segunda-feira e aí, então, hoje se encerra esse prazo. O que o ministro pede é que o Banco Central forneça explicações sobre supostos indícios de ter acontecido uma precipitação na decisão que determinou aquela liquidação extrajudicial. Então, o ministro pede que o Banco Central informe, por exemplo, as motivações dessa decisão da liquidação extrajudicial, toda uma cronologia, quais foram as tratativas com o Banco Master para poder determinar isso. Além disso, também pede que eles informem detalhes de como é que foi tomada essa decisão, se foi uma decisão coerente ali interna dentro do Banco Central. Tudo isso vai ter que ser explicado, então, ao Tribunal de Contas da União nesse prazo de 72 horas. Vamos lembrar que essa liquidação extrajudicial, ela foi comunicada por meio de um ofício publicado pelo Banco Central no dia 18 de novembro. O processo de liquidação é um processo que ele dá encerramento a uma instituição financeira. Então, é determinado um liquidante, esse liquidante faz a venda de alguns ativos, paga os credores e aí tem o encerramento dessa instituição. Esse comunicado do Banco Central, ele foi emitido um dia depois da Polícia Federal deflagrar aquela operação contra a venda de títulos falsos de crédito, então que apura essa suposta venda de títulos falsos. Inclusive, essa operação que foi deflagrada no dia 19 de novembro teve a prisão do dono do Banco Master, Daniel Vurcaro. Depois, no final do mês, ele chegou a ser solto pela Justiça. O processo ainda corre no Supremo Tribunal Federal. Falando, inclusive, sobre isso, essa semana a gente falou aqui no Em Ponto. O ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso dentro do Supremo, determinou que seja feita uma cariação, ou seja, que sejam colocados partes dessa investigação um frente a frente para poder tratar a respeito das versões dessa história. Então, foi chamado tanto o dono do Banco Master como também o ex-presidente do BRB. O BRB tentou fazer a compra do Banco Master, assim como também foi chamado o diretor de fiscalização do Banco Central para tratar a respeito disso. Desse assunto está marcado para o dia 30 de dezembro. Voltando a essa decisão do Tribunal de Contas da União, que também está apurando essa situação do Banco Master e supostos indícios dessa precipitação da liquidação extrajudicial. Então, agora o Banco Central responde. O ministro Jonathan de Jesus já sinalizou na sua decisão anterior que ele pode tomar algumas atitudes em relação a essas respostas dadas pelo Banco Central. Inclusive, ele pode determinar a suspensão dessa liquidação por um tempo, temporária, até tudo ser apurado. Ele também pode determinar algumas medidas cautelares em relação à limitação da atuação do Banco Central. Nesse caso, também pode tratar de algumas medidas de revisão para poder aumentar a revisão em relação a esse assunto. Então, tudo isso podem ser decisões tomadas pelo ministro Jonathan de Jesus depois dessa apresentação das respostas pelo Banco Central. Pode acontecer do Banco Central não responder, para isso vão ter algumas penalidades caso ele não responda, mas existe uma tendência de responder, até porque o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele já sinalizou, inclusive antes da decisão do ministro Jonathan de Jesus, ele sinalizou que tem tudo documentado, que eles vão apresentar todos os esclarecimentos que forem necessários a respeito desse caso. Então, sim, deve ter uma resposta por parte do Banco Central em relação a essa questão da liquidação do Banco Master. Agora, acompanhar o que vai acontecer, como é que vai ser essa resposta, então. Volto com você aí no estúdio, Mônica. Beatriz, para você ter uma ideia de quanta informação tem envolvendo essa liquidação do Banco Master, o Banco Central encaminhou para o Ministério Público e a Polícia Federal 4.000 páginas de documentos, comprovando a fraude, analisando operação por operação para ver onde é que estava exatamente o problema que levou a essa liquidação. Não foi nem uma questão de analisar o patrimônio do banco, foi uma questão de verificar a fraude e quanto isso era perigoso e, é claro, criminoso para o sistema financeiro, né?